Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Depois de longo e tenebroso inverno, de tanto puxa para lá e puxa para cá, anúncios escabrosos de 88 bilhões de corrupção que seriam considerados no balanço da Petrobras, surgiu a semana passada este balanço tão esperado. E, por incrível que pareça, uma situação dessa no foco mundial, os investidores mundiais estão olhando para esse balanço. O balanço apresentado é um balanço incorreto. Um balanço da empresa como a Petrobras, auditado pela Pricewaterhouse, uma das 3 maiores empresas de auditoria do mundo, e ainda como xerife a CVM, e sai um balanço com estas falhas, conforme eu vou mostrar aqui, é desanimador. Que confiança eu posso ter no número desse balanço? Nenhuma. A análise desse balanço envolve uma penetração maior, uma investigação desses números, porque os apresentados perderam credibilidade. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aí, a primeira observação que eu vou fazer, é que há uma incompetência com a incompetência do exercício. Daqui, incompetência com a competência do exercício e demonstrações não compatíveis com seus objetivos. São as duas falhas fundamentais que eu vejo na apresentação desses demonstrativos apresentados pela Petrobras. E devemos nos frisar bem, ratificado pela Pricewaterhouse e obviamente pela CVM. Tá certo? Então olha só, a contabilidade tem o regime da competência do exercício. Este regime estabelece os princípios e normas sobre as quais a apuração de resultado econômico deve seguir. Não é simplesmente uma questão de um regime que alguém ditou normas e etc. Não, é porque o regime da competência do exercício ele traduz a filosofia da contabilidade a respeito da apuração de resultado econômico. E é clara e absoluta essa filosofia em relação à apuração de resultado econômico. Na realidade, o regime da competência do exercício é uma tradução da equação fundamental da contabilidade. Bens mais direitos menos obrigações é igual a patrimônio líquido. Patrimônio líquido financeiro. O que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o valor contábil da empresa. O que significa isso? Significa o seguinte: se todos os bens forem vendidos, todos os direitos forem recebidos e as obrigações forem pagas, o que restará para a empresa é o valor do patrimônio líquido financeiro dela. Você já terá em dinheiro o valor do patrimônio líquido. Se tudo isso ocorrer de acordo com os registros da contabilidade. Obviamente isso é um valor teórico que nunca acontecerá. Mas é essa a teoria sobre o valor da empresa. Tá certo? Então o regime de competência ele traduz exatamente essa equação fundamental. E essa equação fundamental é muito fácil de entender. Eu vou tentar explicar a competência do exercício e a equação do balanço e obviamente como se faz a apuração de resultado econômico de acordo com a competência do exercício. Eu vou tentar colocar isso da maneira mais simples possível, que mesmo você que está me ouvindo aí e me vendo, se não souber contabilidade, basta ter atenção, que você vai entender a crítica que eu estou fazendo e perceber a lógica da apuração de resultado pelo regime da competência do exercício. Tá certo?
Então vamos lá. Olha só. Toda empresa tem bens. Bens é caixa, estoque, imobilizado, máquinas, equipamentos. Esses são os bens da empresa. Toda e qualquer empresa tem isso. Toda empresa tem valores a receber. Valores a receber, ou seja, direitos de receber. Direito de receber algum dinheiro daqui a algum tempo, etc. E tem também obrigações. É por isso que essa equação é tão simples e demonstra o valor de uma empresa. Porque se eu tenho bens, eu tenho minha riqueza tem um certo valor. Se eu tenho direitos, aumenta mais ainda essa riqueza que eu tenho. E obviamente, se eu tenho obrigações a pagar, quando eu pago essas obrigações, minha riqueza diminui. E aí chega ao valor contábil da empresa, que é o patrimônio líquido financeiro dela. Mais uma vez, se eu vender todos os bens de acordo com o registro da contabilidade, receber todos os direitos que eu tenho e pagar todas as minhas obrigações, o patrimônio líquido da minha empresa será exatamente o valor em dinheiro que eu terei. Isso é teórico, nunca vai acontecer, mas é a partir desse princípio que é o valor da empresa, tá certo? Ok, como é a apuração de resultado econômico? Primeira coisa, eu vou colocar isso bem simples, e para vocês perceberem a lógica disso, qualquer pessoa pode perceber a lógica disso, não precisa ser contador, tá certo? Vamos lá. A lógica disso é o seguinte: a apuração de resultados se dá, você tem as receitas de um período, o total das receitas de um período, e compara com todos os custos e despesas incorridos para obtê-las. Tá certo? As receitas do período, total delas, você vai comparar com o total dos custos e despesas incorridos para obtê-las. E é óbvio, isso é que vai dizer qual é o resultado daquele período da empresa. Por exemplo, se eu vendo banana, tenho empresa que vende banana. Ao vender as bananas no exercício de 2014, eu tenho 100 mil de receitas de banana, de venda de banana. O que eu vou comparar com essas receitas de banana? Olha, eu vou saber aquelas bananas que eu vendi, quanto me custaram. Não me importa se foi hoje, ontem ou 2 anos atrás. O importante é que o custo dessas bananas vendidas seja comparado com essas receitas, tá certo? Além disso, despesas. Eu paguei salários, eu paguei transporte para transportar banana, eu fiz manutenção, eu tive depreciação, eu paguei aluguel, tudo isso em relação à banana. Então, no período, eu comparo as receitas que eu vendi, o total de receitas que eu vendi de bananas, com os custos que eu incorri para obter essas bananas que eu vendi, mais o que? As despesas do período. E aí eu tenho realmente o resultado do exercício, e é lógico. Resultado da banana, da receita da banana, com os custos delas, e mais as despesas que eu incorri para fazer o negócio. Tá certo? Então, é isso aí que é a apuração de resultado econômico de uma maneira geral. Tá certo? Agora, se é receitas e despesas e custos, nós precisamos saber o que é isso. Olha só, uma receita, para ser bem simples e ficar bem claro dentro do objetivo do regime da competência do exercício, todo e qualquer registro de uma operação da atividade econômica da empresa, cujo efeito seja o aumento do patrimônio líquido, é uma receita. Se for uma diminuição do patrimônio líquido, é uma despesa. Tá certo? O custo também. O custo é uma redução do patrimônio líquido. Porque eu comprei a banana, essas bananas me custaram e eu vendi depois. Então eu tenho a receita contra o custo. Tá certo? Então, vamos lá de novo. O que é uma receita? Se ao registrar
se eu registrar uma operação de atividade econômica, e ao registrar essa operação, o efeito dela for o aumento do patrimônio líquido, ela é considerada uma receita. Por outro lado, se eu registro uma operação da empresa e ao registrar a operação dessa empresa, o efeito dela é uma redução do patrimônio líquido, ela é uma despesa, assim mesmo como o custo. A entrega da mercadoria tem um custo, e esse custo reduz o patrimônio líquido. Então nós temos, de um lado, receita, do outro lado nós temos custos e despesas que reduzem o patrimônio líquido. Olha, se um aumenta ou diminui, evidentemente isso aí vai ser o resultado econômico da empresa. Por outro lado, quando eu considero, aliás, o regime da competência do exercício considera uma receita de um período. O regime diz o seguinte: se uma mercadoria, produto e serviço for vendido e entregue neste período, ela será considerada como receita do período, independentemente se for recebido dinheiro à vista ou se for recebido dinheiro a prazo. Aqui nós devemos prestar atenção que não existe entrada e saída de caixa. O regime da competência não fala em caixa. Tá certo? Então é o seguinte: se a empresa vendeu uma mercadoria, um produto ou serviço e entregou, nesse período, essa venda é considerada uma receita do período. Tá certo? Por outro lado, a despesa também acontece isso. Se eu registrar uma despesa, se eu registrar uma operação da atividade da empresa e houver diminuição do patrimônio líquido, isto é uma despesa, independentemente se o pagamento foi agora ou será depois. Mais uma vez, não se envolve caixa nessas definições de lucro do regime da competência do exercício. Tá certo? Então veja só. E outra coisa para nós entendermos bem esse conceito: se eu tenho uma receita que foi determinada, que é do período, deste período A, eu vou comparar com todas as despesas e custos que foram incorridos para obtê-la. Não me interessa dizer que a despesa é desse período. Eu só quero saber, a referência agora é se esses custos e despesas estão relacionados com essa receita. Porque só assim tem lógica. Eu posso ter comprado banana há 2 anos atrás. É um exagero, mas banana de plástico, tá? Há 2 anos atrás estou lá no meu estoque. Tá certo? Ter despesas durante de 2 anos para cá, vou tendo despesas, tudo relativo a determinada banana. Aí vendo a banana hoje, entrego hoje, ela é receita de hoje. Se eu quero apurar o resultado, eu tenho que olhar todos os custos que foram incorridos e obtidos, independentemente do tempo. A relação agora é de custos e despesas com as receitas. Se eles estiverem relacionados com essas receitas, eles serão considerados como custos e despesas do período, para a apuração do resultado. Está claro isso? Isso é de uma lógica brutal. Eu não posso comparar a receita de agora com custos ou despesas que não tem nada a ver com essas receitas de agora. Senão eu perco a bússola. A bússola é a apuração do resultado mais próximo possível da realidade. Porque aí eu posso comparar os meus resultados historicamente e posso comparar os meus resultados com qualquer outra empresa do mundo, se todo mundo seguir o mesmo regime da competência do exercício, o mesmo método de apuração de resultado econômico. É por isso que não se pode misturar as coisas. Tá certo? Muito bem. Veja só. Então, o conceito de lucro, ele não está associado à caixa. O conceito de lucro em relação ao aumento do patrimônio líquido
e diminuição do patrimônio líquido, como nós vimos. Se eu registro uma operação da atividade econômica e ela aumenta o patrimônio líquido, ela é uma receita. Só para vocês entenderem muito bem. Se houver um aumento de capital, evidentemente o dinheiro vai para cá, ó, vai para os bens. Aumentam os bens e o resto permanece igual. O que é que vai acontecer? Aumenta o patrimônio líquido financeiro. Isto uma receita? Não é uma receita. E para vocês compreenderem bem isso, olha só. Vamos imaginar. Não é receita porque não é de atividade econômica. Presta atenção. Vamos imaginar a empresa começou agora. Capital de 100 mil. Eu entrei com capital e botei 100 mil. Ela começa com a receita? Não. Ela começa com capital de 100 mil. Ela, ao utilizar aquele capital, aquele dinheiro que eu coloquei dentro dela como meu capital, ela aí vai gerar. Ela vai entrar nas suas atividades econômicas e vai gerar recursos. Se ela gerar mais recursos, ela está tendo lucro. Se ela diminuir os recursos que ela tem na mão, ela está tendo prejuízo. É por isso que aumento de capital não é receita. A receita, quem vai fazer é a empresa utilizando esse capital. Está entendendo isso? Muito bem. Então, o conceito de lucro é esse. E outra coisa que eu quero esclarecer muito bem aqui. Por que o regime da competência diz, se você vende a mercadoria, o produto ou serviço e entrega, ela é uma receita do período da entrega. Por quê? Porque de qualquer maneira, se você vender à vista essa mercadoria, o produto, o serviço, vai entrar no caixa. Aumenta o caixa e tudo permanece igual. Então aumenta o patrimônio líquido. Então é uma receita. Receita é aumento de patrimônio líquido. Agora, se você vender a prazo, você não aumenta os bens, porque não vai entrar caixa. Mas você vai ter direitos, valores a receber maiores. E permanecendo os outros todos iguais, evidentemente vai aumentar o patrimônio líquido. É por isso que ele diz, vendeu a mercadoria, produto, serviço e entregou, é uma receita. Porque independe, tanto faz receber à vista como receber a prazo, há imediatamente um aumento do patrimônio líquido, conforme nós mostramos aí. Tá certo? Então é por isso. A mesma coisa, quando eu tenho, quando eu consumo, a empresa consome alguma coisa, ela é uma despesa do período, independentemente se foi pago agora ou será pago depois. Pela mesma lógica da equação fundamental da contabilidade. Porque veja só, se eu tenho uma despesa agora, na empresa, um consumo, pago salários. Quando eu pagar o salário, há uma diminuição de caixa. Diminuindo os bens, obviamente os demais permanecendo iguais, vai haver uma diminuição do patrimônio líquido. Então é uma despesa. Ok, se eu não pagar agora, pagar depois, o que vai acontecer? Isso aqui vai permanecer igual, isso aqui vai permanecer igual, os direitos, mas as obrigações vão aumentar. E aumentando as obrigações, haverá uma redução no patrimônio líquido, óbvio. Então, por isso que receita e despesas independem de pagamento. Porque o conceito do lucro está no aumento do patrimônio líquido pelo registro das atividades econômicas da empresa, ou na diminuição do patrimônio líquido pelo registro das atividades econômicas da empresa. Tá certo? Então, o aumento de capital não é resultado. O pagamento de dividendo também não é resultado. Diminui o patrimônio líquido, eu pago dividendo, diminui meu caixa, diminui o patrimônio líquido. Não é resultado. Por quê? Porque não é da atividade econômica da empresa. Inclusive, o pagamento de dividendo só existe quando você tem lucro. Depois que você tem o lucro, você paga dividendo. Então não tem nada a ver com o resultado econômico. Eu tenho um resultado econômico, depois pago meu lucro, meu dividendo. É uma operação simplesmente financeira. Muito bem, esse conceito de lucro
você já viu aí, é aumento do patrimônio líquido e diminuição do patrimônio líquido. Então, por isso foi criado o demonstrativo de resultado econômico, DRE. Qual o objetivo principal do DRE? É registrar as operações que aumentam o patrimônio líquido e também as operações que diminuem o patrimônio líquido. Portanto, eu vou ter ao final uma soma das operações que aumentaram o patrimônio líquido e uma soma das operações que diminuíram o patrimônio líquido. E faço a comparação e chego ao resultado econômico, lucro ou prejuízo. Tá lógico isso? Então, o demonstrativo de resultado econômico tem esse claro objetivo: registrar as operações que aumentam o patrimônio líquido da atividade econômica e da atividade econômica registrar também as operações que reduzem o patrimônio líquido. É por isso que o aumento do capital aumenta o patrimônio líquido, mas não passa pelo demonstrativo de resultado. Por quê? Porque um aumento do capital aumenta o patrimônio líquido, mas é uma operação simplesmente financeira, ela não é da atividade econômica. É a mesma coisa do pagamento de dividendo. O pagamento de dividendo diminui o patrimônio líquido, mas não passa pelo demonstrativo de resultado, porque não é da atividade econômica. Tá lógico isso? Muito bem. E aqui, meus amigos, eu não vou andar mais um pouco. Então, olha só, na realidade, o patrimônio líquido da empresa, ela tem outras operações que alteram o patrimônio líquido e não passa pelo demonstrativo de resultado. Não é? Nós vimos aí, aumento de capital, doação, por exemplo, pagamento de dividendo, roubo, corrupção. Tá certo? Diminui o patrimônio, mas não passa pelo demonstrativo de resultado porque corrupção não é atividade econômica, é uma atividade quadrilheira, é uma atividade dos petistas. Isso não é atividade econômica, isso é roubo mesmo, isso é coisa de cadeia, de polícia, não de demonstrativo de resultado econômico. Tá certo? Muito bem. Então, existe, desde a Lei 6.404, existe uma demonstração chamada demonstrações das mutações patrimoniais. Qual é o objetivo dessas demonstrações patrimoniais, das mutações patrimoniais? É registrar, além do resultado econômico que altera o patrimônio líquido, outras operações que alteraram o patrimônio líquido e que não passaram pelo demonstrativo de resultado econômico. Por exemplo, aumento de capital. Por exemplo, dividendo. É lá nas demonstrações das mutações patrimoniais que se registra isso. Registra o resultado do exercício, mas o que? Aumento de capitais, doações, pagamento de dividendos. É lá que se registra isso. Tá certo? Roubo, corrupção. É lá que se registra isso. Tá certo? Então, uma contabilidade, para ser bem feita, há de ser respeitados os objetivos das demonstrações financeiras e contábeis. Por quê? Porque ela tem esses objetivos. A demonstração da posição financeira mostra a posição financeira da empresa a qualquer instante. É o objetivo dela. Demonstração de resultado econômico. Registra as operações que aumentam e diminuem o patrimônio líquido, operações da atividade econômica. Demonstração das mutações patrimoniais. Registro além do resultado econômico, que altera o patrimônio líquido, outras operações que alteram o patrimônio líquido, mas que não passam pelo demonstrativo de resultado. Tá lógico? Então, partindo disso, nós vamos agora observar o que foi que aconteceu. Opa! Desculpe aqui que eu vou ter que primeiro pegar meu óculos. Um momentinho só. E segundo colocar. Tá faltando aqui.
Eu vou colocar primeiramente demonstrativo de resultado econômico. Opa! Demonstrativo de resultado. Esse é da Petrobras, balanço da Petrobras, que eu estou usando para fazer essa análise. Então, aqui de impairment tem 44 menos 44.636 menos 6.194. Desculpa. Ok. É isso aí. Tá certo? Esse foi o balanço, foi o demonstrativo de resultado apresentado pela Petrobras e devemos enfatizar, não é? Devemos enfatizar que ele foi ratificado pela Price e também pela CVM. Mas olha só, ao se fazer isso aqui, nós vamos observar algumas coisas para você ver entrar em contradição com o que acabei de falar. Né? Por exemplo, gastos capitalizados. O que são gastos capitalizados? Gasto capitalizado é a propina, foi calculada a propina, ou seja, o roubo do PT. O roubo do Lula. Porque isso aqui foi permitido pelo senhor Lula. Foi o grande articulador disso, foi o senhor Lula. E eu falo isso, não estou falando de simplesmente falar, não. Ele vetou, quando ele era presidente, vetou uma decisão do Congresso de paralisar as obras da Petrobras para se investigar isso. Ele vetou e depois o que aconteceu? O negócio cresceu e muito mais o superfaturamento da empresa. E quem foi o beneficiado? Ele e os seus aliados. Ele, o PT e seus aliados. Então isso foi defender a causa própria. Ele vetou para poder obter financiamento de campanha e permanecer no poder e comprar aliados. Foi isso que ele fez. Então é o responsável por isso aqui, o senhor Lula. Agora, não me consta e não consta na contabilidade que gastos capitalizados dessa maneira, que foram as propinas, sejam da atividade econômica. Isso não é atividade econômica. A atividade econômica da Petrobras é extrair petróleo, transformar em gasolina e vender. Isso que é atividade econômica da empresa. Então, para fazer isso, ela precisa escavar os poços de petróleo, pagar os salários dos trabalhadores, gastar dinheiro com tecnologia para isso. E isso aí é atividade econômica. Agora, propina não é atividade econômica. Se você jogar um valor, principalmente um valor desse tamanho, de propinas, 6 bilhões, não é? Como atividade econômica, você quebra a bússola, que é a bússola da empresa, que é a apuração de resultado econômico. Essa bússola não pode ser quebrada, porque senão a empresa não compreende, perde todo o sentido, uma comparabilidade desses resultados com resultados anteriores. E nós vamos ver isso aqui agora. Tá certo? Muito bem. Então isso aqui foi roubo. Roubo direto, que foi calculado 3% de contratos, etc. Tal. Foi isso aí. Segundo aqui, são projetos criados da cabeça do senhor Lula, como por exemplo Abreu e Lima lá em Pernambuco, que ele se vangloriou, dizendo que ele chegou lá e disse: não, vamos fazer uma refinaria. Eu quero projeto. Que projeto? Que não é preciso botar o pessoal para trabalhar, dando uma de grande empresário, de grande inteligente, e deu no que deu. Então, isso aqui chama-se roubo do Lula, dos lulapetistas, porque isso aí, na realidade, Abreu e Lima era para aumentar as fontes de desvios de recursos da Petrobras para o PT e seus aliados.
Inclusive aqui tem aliado internacional, que na Abreu Lima tinha o Hugo Chávez. E o Hugo Chávez, que queria fazer essa parceria, foi esperto, não botou dinheiro nenhum aí dentro. Deve ter mandado diretamente para o PT, tá certo? A parte dele. Muito bem, então isso aqui também não é atividade econômica. Porque se essas Abreu Lima, sei lá o que foi mais, Comperj, etc. tal, foi criada com esse objetivo, foram criadas com esse objetivo de aumentar as fontes de financiamento do PT, fontes ilegais, ou seja, usando a Petrobras, que o PT era tão amoroso, gostava tanto da Petrobras, era um defensor absoluto da Petrobras, que o Lula inclusive a usou para derrotar José Serra e a usou para derrotar o Alckmin, dizendo que eles iriam privatizar a Petrobras. Ele não privatizou, ele passou para o PT. Tá certo? Muito bem. Isso aqui, essas baixas aqui, não tem nada a ver com essas receitas. Porque se elas não estão produzindo, se não foram completadas, como é que ela vai, o custo dela ser considerado para comparar com a receita desse período aqui? Não tem o menor sentido nem lógica econômica isso. Tá claro isso? Então, obviamente, olha só, para que eu tenha a bússola consertada e poder analisar, por exemplo, comparar o resultado desse ano com o resultado passado, eu tenho que zerar isso. Eu tenho que zerar isso. Isso aqui não é resultado econômico. Considerando que o resto está tudo certo, eu teria um lucro. Considerando, porque eu não tenho confiança nenhuma nesses números. Porque quem coloca gasto capitalizado, ou seja, roubo, propina, impairment, que é roubo também, dentro de resultado econômico, não tem competência para fazer apuração de resultados econômicos de acordo com os princípios da contabilidade e da lógica, filosofia do negócio, tá certo? Então veja só, então o lucro aqui é 29.508. Olha a diferença. Eu agora estou comparando um resultado anterior, que é 34, com 29.508. Antes eu tinha um prejuízo. A Petrobras não teve prejuízo econômico, teve perda financeira. Vamos ver isso. Então a Petrobras teve lucro, sim, um lucro inferior ao lucro do ano anterior, mas teve lucro compatível. Agora vamos ver uma coisa. Evidentemente eu não confio nesses números, mas olha só, se a gente fizer uma análise aqui rapidamente, nós temos 337 de receita, 260 dividido por 304, 890, eu tenho um crescimento de 10,6 a 11%. 11% eu tive um crescimento nas minhas receitas. A Petrobras teve um crescimento na receita de 2013 para 2014 de 10,6%, ou seja, 11%. Olha o custo dela, vamos ver o custo. O custo da Petrobras foi 256, 823 sobre 234, 995. O custo aumentou 9%. Tá compatível, não é? Ela aumentou 11% de receita, o custo aumenta 9%. Tá compatível. Algo não é bom, porque poderia ser um pouco menor, mas é um resultado compatível. E aqui vem despesas 50.929 dividido por 34.293. Olha, desculpa, é isso mesmo, 50.929 dividido por 34.293. 48,5% cresceram as despesas. A grande razão aqui do prejuízo da empresa, do lucro da empresa do ano de 14 ser inferior do ano de 2013 está nas despesas,
que eu não confio também que essas despesas estejam corretas. Talvez muitas das despesas que estão associadas ao impairment, Abreu e Lima, Compeg, etc., estão colocadas aqui dentro. Eu não tenho mais confiança. Porque quem joga impairment e gasto capitalizado aqui dentro, seja propina, para mim perdeu a confiança, né? Porque me indicam que não sabem apurar resultados. Nem a Petrobras e nem a Price. A Price ratifica isso. São duas falhas grosseiras, tanto da Petrobras como da Price, e também a CVM, que de uma certa maneira ratifica isso. De uma certa maneira não, ratifica. Tá certo? Então aqui mostra por que o resultado foi inferior a esse. E agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vamos lá para mutações patrimoniais. Olha as mutações patrimoniais da Petrobras. Eu botei aqui dentro, né? O resultado dela foi 29.500. Eu botei aqui dentro, nas mutações patrimoniais. E botei aqui dentro, eu não botei o prejuízo aqui dentro. Se você olhar lá, tem aqui o prejuízo. Eu substituí, botei o lucro aqui dentro. Botei devidamente retificado. O impairment tem que ser aqui. O gasto capitalizado tem que ser aqui. São valores ou operações, registro de operações e valores, que afetam o patrimônio líquido, mas não passam pelo demonstrativo de resultado econômico. Passam sim pelas demonstrações das mutações patrimoniais, que foi criado para isso. Se você olhar aqui, o lucro líquido da empresa foi 29.500. Normalmente, eu pego o patrimônio líquido anterior e, se é lucro, ele iria aumentar. Mas como eu tenho aqui, eu não estou analisando essas outras, estou analisando aquilo que é do roubo. O impairment, isso aqui, significa que o roubo dos petistas, dos lulopetistas, foi muito maior que o lucro da empresa. Tanto é que o patrimônio líquido de 2013 diminuiu, 3 milhões. Diminuiu em função do que? Da atividade econômica? Não! Diminuiu em função do roubo. Roubo não é atividade econômica. Ou seja, a gente pode concluir dizendo o seguinte: que, apesar do roubo, a Petrobras apresenta um futuro digno de um investidor apostar nela. Porque apesar de todo esse roubo, toda essa desorganização total, com Dilma como presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, com uma incompetente como Graça Foster como presidente da empresa, essa empresa conseguiu dar lucro. Ou seja, nem os petistas conseguiram destruir a capacidade econômica da empresa. Mas, por outro lado, o roubo foi tão grande que absorveu todo o lucro da empresa. Ainda diminuiu o patrimônio líquido dela. É essa a conclusão que tem que chegar. Ou seja, o futuro da Petrobras está me parecendo brilhante. Porque se você garantir que não vai haver mais roubo, que não vai haver mais propina, esse valor vai desaparecer daqui. E são 51 bilhões. São 51 bilhões que vão desaparecer e não vão se repetir se não houver mais roubo. Se tirar o PT da jogada, né? Se tirarem o PT da jogada e não deixarem que os outros que entraram venham fazer o mesmo que o PT fez, ficar vigilante a respeito disso, a Petrobras será um grande negócio, será um grande investimento para os próximos anos. Agora é interessante se observar como as pessoas, como os políticos são incompetentes e são, né, populistas, tudo em caça de voto. Falam assim: não, a Petrobras, os funcionários da Petrobras são altamente produtivos. Como eu sei disso? Aqui não mostra isso, não. Porque está havendo uma redução no lucro da empresa em função do aumento das despesas administrativas. Isso significa baixa produtividade. Tá certo? E outra coisa, produtividade, meus amigos,
Produtividade só se obtém com muita educação, com muito conhecimento específico, com muita experiência profissional, tá certo? Com tecnologia avançada de ponta, não só para descobrir posto de petróleo, mas para administrar a empresa. Será que, com essas condições que eu estou, pré-condições que eu estou falando, para que aconteça a produtividade, pode os funcionários da Petrobras serem mais produtivos que o da Exxon e da Shell, por exemplo? Eu duvido. Eu ficaria estarrecido se alguma pesquisa demonstrasse isso. Porque é impossível. Porque a Exxon tem um nível de funcionário muito alto de formação educacional, experiência, tem tecnologia sobrando, tá certo? Então como é que pode esse pessoal ser mais produtivo do que a Petrobras? O pessoal da Petrobras ser mais produtivo do que ele. Produtividade que eu estou falando. Claro que a Petrobras pode ser mais lucrativa, porque tem mais petróleo, tem isso, mas aqui pode ser mais lucrativa. Mas produtividade eu duvido muito. Eu ficaria espantado se aparecer um relatório sobre isso. Isto é populismo. Isso é a caça do voto dos funcionários da Petrobras. A Dilma fala toda hora. Os funcionários da Petrobras são altamente produtivos. Eu não posso comparar um funcionário da Petrobras trabalhando na Petrobras com a empresa aqui no Brasil, com outra qualquer empresa, porque petróleo, meu amigo, tem uma alta lucratividade. Então tem que comparar. São empresas do mesmo setor. E isso eu duvido. Vou ficar estarrecido se houver uma pesquisa que demonstre isso. Tá certo? Eu não preciso de votos. Então eu posso falar à vontade. Ok. Então uma conclusão final. Eu provei para vocês que esse relatório da Petrobras, ou seja, a contabilidade da Petrobras, não entende muito bem o que é regime da competência do exercício. E nem apraz, que é de se espantar. Porque colocar roubo dentro do demonstrativo de resultado econômico é um absurdo. Aliás, só um detalhezinho. Vocês repararam o seguinte: primeiro roubo, tudo isso aqui pode botar na conta do Lula. Existe um cálculo aí que a política de comprar gasolina lá fora a preço de mercado e vender aqui barato para evitar o efeito da inflação. Não é só o efeito da inflação, não. As pessoas pensam que ele fez isso só para evitar o efeito da inflação, porque o governo dele não sabe controlar a inflação. Então o aumento do petróleo botaria a inflação lá em cima. Mas não é só isso, não. É porque isso atendia a classe média, botar preço de gasolina lá embaixo. É por isso que ele era altamente popular. Tá certo? Essa medida é populista. Então tem que botar na conta do Lula 60 bilhões que a Petrobras perdeu em função dessa sua atitude egoísta. Tá certo? Depois, esses 44 bilhões também pode ser botado na conta dele. Porque Abreu Lima, com essas coisas, tudo que ele fez na base do... não queria saber. Ele queria atender imediatamente aos seus aliados e aumentava as fontes de desvios de recursos. Claro. E os 6 bilhões que foi direto da propina. Então, se você olhar, são 50 bilhões aqui, mais 110 bilhões, de cara que você vê a grande contribuição que o Luladrão mor da Petrobras, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, contribuiu para o desenvolvimento da Petrobras. Tem que botar isso na conta dele. Está na conta dele já, evidentemente. Ok? Ok, meus amigos. E até a próxima. Obrigado.